Novos Cavaleiros Sagrados foram invocados em Elbaf e com isso, uma espécie de jogo está prestes a começar. Isso significa que estamos a um passo de que, possivelmente, a Terra dos Gigantes se torne a próxima God Valley. Só que diferente do incidente de 38 anos atrás, os protagonistas agora não são mais Roger, Rox e Garp, mas sim Luffy, Loki e Shamrock. As cortinas da guerra acabaram de se levantar mais uma vez e não sabemos o impacto que isso irá gerar no mundo. Portanto, se você quiser entender tudo o que está acontecendo, vem comigo porque é agora com vocês tudo sobre o capítulo 1140 de One Piece. Logo de cara nos deparamos com uma cena curiosa dentro da Sala do Tesouro. Gaban está com a chave das correntes do Loki na mão, mas ao invés de entregar de bom grado para o Luffy, ele desafia o borrachudo para tentar roubá-la. Zoro, que não é tão trouxa quanto seu capitão, sabe que tem algo estranho e lembra o que o Colon falou momentos atrás sobre o seu velho. Meu pai já foi um pirata e nem mesmo os guerreiros de Elbaf conseguiram derrotá-lo. Não querendo comparar o grande Imperador Luffy com os gigantes em termos de força, mas só pela expressão do Zoro já dava pra imaginar que algo meio louco iria acontecer. Quando o Chapéu de Palha tenta esticar seu braço para pegar a chave, Gaban apenas se esquiva. Isso faz com que o borrachudo fique irritado e comece a se movimentar muito mais rápido, mas mesmo assim ele foi incapaz de sequer encostar no velho. Ou seja, basicamente o que o Gaban tá fazendo aí é usar o Haki da Observação Avançada, vulgo Visão do Futuro. Algo digno do braço esquerdo do Roger, mas calma que seu poder vai mais além. Se esquivando mais uma vez do Luffy, Gaban pula e revestindo a chave em Haki, acerta o Luffy com todas as forças, enterrando o Yonkou no chão. Aqui é super importante notarmos como Oda desenhou essa cena. No momento em que a chave acerta o Luffy, vários raios negros de Haki saem da chave, provando assim que além de armamento, o velho também estava usando Haki do Rei Avançado. É óbvio que algo assim faria com que a Nami e o Urodo ficassem surpresos, mesmo o capitão tendo se levantado suave, como se nada tivesse acontecido. Gaban percebe que o meninão de borracha ficou irritado e começa a zoar dizendo que o Elmo Viking combina mais com ele e ainda chama o Shanks de mesquinho. Ao ouvir isso, Luffy fica ainda mais puto, porém, antes que pudesse reclamar, Gaban enfia a chave com tudo em sua boca e o empurra para longe. Sem deixar ninguém respirar, Gaban puxa seus dois machados e já mete um ataque nomeado. Yasuo-Takeru. Luffy se levanta assustado e Zoro grita desesperado, mandando seu capitão recuar. O ataque de Gaban consiste em mandar vários ataques cortantes poderosos pelo ar, obrigando até mesmo o Solador a puxar suas 3 espadas para tentar tancar um deles. Como resultado do impacto, uma torre inteira do castelo gigante é simplesmente cortada. Gaban, em contrapartida, já percebeu que pela maneira que o Zoro reagiu, Luffy tem uma boa tripulação a seu lado. Percebendo o quão forte seu inimigo é, Luffy já ativa seu Gear 5 e Zoro começa a manar Haki do Rei da sua espada. Sobre a aparência do Chapéu de Palha, temos uma novidade. Por ter ativado a forma do Deus do Sol, ele ganhou algumas características novas, por exemplo, o par de chifres. Aparentemente, o elmo que ele estava usando se fundiu com a própria cabeça, criando esse efeito maravilhoso. Também não podemos ignorar que o Luffy saca o machado que estava nas suas costas, que também fica branco, como se tivesse sido revestido na sua habilidade. Infelizmente, para nossa tristeza, a gente não pôde ver o fim desse confronto, porque no momento em que a dupla Luffy e Zoro parte para cima do Gaban, o velho simplesmente larga suas armas e diz que se rende, quebrando todo o clima da batalha. Obviamente, o capitão e seu braço direito jamais atacaria alguém desarmado, mas por isso que eles ficam putos. Nesse momento, o Urodo começa a explicar quem é a pessoa na frente deles, que aparentemente ninguém percebeu. Mas o próprio Gaban pede pro gigante parar e diz pro grupo virem visitá-lo antes de irem embora, caso Elbaf ainda seja um lugar seguro. No fim, mesmo chateado, Luffy fica quieto e aceita o que aconteceu. Afinal, ele acabou ficando com a chave. Quando o Gaban estava indo embora, ele se lembra de uma certa feita quando o Shanks o visitou. Naquele momento, aparentemente o Ruivo estava falando um pouco do Luffy, pois a reação do velho foi a seguinte: Ei Shanks, você acha que só suas palavras são suficientes para me fazer confiar nesse garoto? Em resposta, o Shanks diz pro Gaban para fazer o que ele quisesse, o que literalmente ele levou pro literal e fez mesmo nesse teste de força. Agora, senhores em posse da chave da mão, não há muitas coisas que possam parar a libertação do príncipe amaldiçoado. Na verdade, digo pra vocês que as próximas páginas vão fazer com que todos aqui queiram ainda mais que Luffy e Loki se juntem. Mas antes de continuarmos, peço para você se inscrever e deixar o like aqui nesse vídeo. Vem fazer parte da tripulação e não perca nenhum conteúdo incrível relacionado a One Piece. Bom,
Vocês lembram que capítulo passado o Shamrock simplesmente disse que iria focar nas crianças de Elbaf, né? Ele não mentiu, não é à toa que ele pediu para Gunko chamar mais um dos Cavaleiros Sagrados. Indo agora para uma cena na escola da ilha, as crianças chamam a atenção da professora Andy, dizendo que um pássaro estranho apareceu nos céus, mas quando ela olha, não há nada. Obviamente porque os Cavaleiros Sagrados são rápidos e eficientes. Aqui não tem brincadeirinha não. Tá achando que é a Baroque Works? Crocodile vai-se embora. Percebendo que seu trabalho será ainda mais fácil do que o previsto, porque na escola todas as crianças estão reunidas, Gunko rapidamente se prepara e estende sua mão como se estivesse pronta para ativar algum tipo de magia. Contudo, sem precisar de encantamento nenhum, um círculo mágico de invocação aparece. Só que finalmente Oda resolveu nos explicar o que diabos é esse pentagrama gigante. Ele é chamado de Abyss, e aparentemente é necessário ter um tipo de marca para poder usá-lo. O Abyss atua como um círculo de teletransporte tanto indo quanto voltando. Tipo, se o cara estiver lá no banheiro fazendo número 2, ele pode ser invocado. É basicamente quase isso que acontece com o primeiro cavaleiro que aparece. Seu nome é Sam Sommers da família Shepherd, a mesma do Gorosei Jupiter, o minhocão gigante. Sommers é um homem de meia idade que está de cueca falando em um dendemushi. O outro cavaleiro invocado é o Sam Klinghan. Aparentemente ele tem um Akuma no Mi meio dragão, meio cavalo. Basicamente um Kirin da mitologia japonesa para quem conhece. Klinghan pertence à casa Limoshev. Essa a gente nunca nem viu falar sobre, mas deve ser importante, afinal o Imu jamais colocaria um nobre baixo nesse cargo. Ambos os cavaleiros ficam surpresos ao perceberem que já estão em Elbaf. Inclusive Gunko fica toda tímida quando percebe que seu colega Sommers está só de cueca, um traço de personalidade que ninguém imaginava vindo de alguém como ela. O que me faz pensar. Talvez os Cavaleiros Sagrados não sejam tão malignos quanto imaginávamos. Talvez eles sejam pessoas normais que se consideram iguais entre si. Mas, como eles sofreram lavagem cerebral, qualquer pessoa abaixo é considerado descartável, um lixo humano. Outra coisa importante de ressaltar é que no capítulo passado, Shamrock ordenou que apenas mais um fosse invocado. A verdade é que, na teoria, somente ele seria suficiente para lidar com a situação. Claro, deixando de lado, obviamente, que ele não deve estar considerando que teria um Yonkou na ilha, e mesmo assim ele não consideraria que Luffy fosse um perigo de verdade. De qualquer forma, infelizmente para todos nós, é muito provável que não veremos o confronto entre os dois agora, pois o motivo pelo qual dois cavaleiros foram invocados foi porque alguém lá de cima deu a ordem para Shamrock voltar para a Terra Sagrada, uma vez que as coisas lá estão ficando sérias. Isso também abre uma porta para uma outra possibilidade, que é a invasão do exército revolucionário em Mary Joyce. Depois de terem enfraquecido os nobres com a questão dos alimentos, Dragon está prestes a se mover, acredito eu. Já basta de ficar olhando para o leste com 3 pontinhos na cabeça. Ou seja, por mais que não vejamos Luffy versus o líder dos cavaleiros, talvez vejamos o Dragon ou pelo menos o Sabo. Cara, imagina algo muito além disso agora. Se o Sabo perde e for capturado, pode ser que os nobres queiram fazer uma execução pública para que um exemplo seja feito. Luffy jamais ia deixar outro irmão ser morto da mesma maneira. Tá aí um motivo legal para engatilhar a guerra final. Bom, de qualquer forma, deixando isso de lado e continuando, Gunko começa a explicar a situação da missão, o que faz seus colegas perceberem que para sequestrar as crianças gigantes, eles não poderiam passar pelo Abyss e que seria necessário levá-las de barco. Só que só esse pensamento faz o Sam Klinghan ficar com preguiça. Isso faz o Shamrock ter uma ideia, porque antes de ir embora, ele resolve propor algo diferente. Ele diz que com os poderes de todos ali, eles poderiam transformar aquilo em uma competição, em uma espécie de jogo. Você sabe muito bem o que isso significa, não é mesmo? A real é que todos os que leram o flashback do Kuma devem ter se arrepiado. Quando criança, o pequeno bucaneiro foi levado até God Valley para participar de um jogo onde os nobres mundiais caçavam escravos e o matavam em troca de pontos. Aqueles que conseguiam pontos suficientes eram colocados em um ranking avançado e podiam reivindicar as frutas mais poderosas e raras. Naquela época, o campeão de God Valley foi ninguém menos do que São Fingalene Garling, e agora quem está propondo algo parecido é o seu filho. Da mesma maneira que Roger, Garp e Rox acabaram indo todos parar no mesmo lugar, eu acho que é isso que vai rolar aqui. Eu imagino que todas as peças mais importantes da obra irão se encontrar aqui em Elbaf, até mesmo a grande frota do Chapéu de Palha. Fora que Barba Negra está atrás do homem com cicatriz de queimadura que pode ser que seja o Gaban. E mesmo que não seja, há alguma ligação com Elbaf, afinal, o Kid sabia quem ele era e estava se dirigindo para lá. Resumindo, um caos generalizado está prestes a ser instaurado e existe a possibilidade do Luffy e Lock se unirem contra os Cavaleiros Sagrados.
Não vamos esquecer também do novo herói da marinha, o Capitão Kobe, que jurou que iria parar o sonho do Chapéu de Palha. Bom, a pergunta que fica é, vocês estão prontos para o God Valley 2.0, o evento que irá mudar o mundo para sempre? Pois, no fim, aquele que irá sair rindo será o Guerreiro da Libertação, que dança e ri enquanto une todos os caminhos e os transforma em uma única peça. Sinceramente, meus amigos, poderíamos abrir um bingo aqui do que falta para ser revelado, porque o Oda literalmente explicou pra gente muita coisa nesse capítulo e mesmo assim deixou o Dragon parado. Por isso eu comentei ali atrás que talvez seja o momento do exército revolucionário agir. Dragon vs Garland e Sabo vs Shamrock dariam um ótimo plot. Não que eu gostasse de ver o Imperador das Chamas vencendo um personagem tão importante quanto o irmão do Shanks, mas já fica a dica aí pra algo que pode ser épico. Outra coisa que tá me matando de curiosidade é a fruta do Loki. Será mesmo que existe alguma ligação com o poder de Nika? Não sei, deixa aí nos comentários o que você tá esperando para esse mistério, porque a boa notícia é que semana que vem não teremos pausa. Ou seja, estou ansioso para ver a guerra começar. Muito obrigado a todos que assistiram até aqui e não esquece de conferir como seria se o Luffy fosse um nobre mundial, que é esse vídeo que tá aparecendo na sua tela.